Fala galera, beleza? Guimané na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuitos Elétricos 1. Pessoal, na aula de hoje nós vamos resolver o nosso quinto exercício, trabalhando aí com o circuitinho RLC de segunda ordem, analisando, sendo até mais específico, a resposta natural desses probleminhas. Beleza, ó, o exercício da aula de hoje, para você que acompanhar pelo livro, é o 8.18 e o exercício fala assim pra gente. Determine a tensão no capacitor em função do tempo para t maior do que zero. Em outras palavras, ele quer a expressão temporal da tensão no capacitor. Para o circuito da figura abaixo dessa figurinha 8.72, que é a que vocês estão vendo. E ainda ele complementa. Suponha a existência de condições de estado estável em t igual a 0 menos. O que ele está querendo dizer com isso, pessoal? Ele está querendo dizer que em t igual a 0 menos, o circuito estava em regime permanente. E como a fonte que está alimentando o circuito é uma fonte contínua, o circuito acaba entrando em regime permanente de corrente contínua. E pessoal, é legal, esse exercício é um probleminha na realidade de um circuito RLC paralelo. Como é que eu sei isso? Dá uma olhadinha na chave, ó. A chave ela vai se abrir em t igual a 0, segundo a posição da seta. A seta está indicando isso pra gente, né? Em t igual a 0 menos ela estava fechada e de t igual a 0 mais para frente ela vai ficar aberta. E qual que é o circuito resultante nesse cenário, que é o para t maior do que zero? O circuito resultante é esse cara que eu estou marcando em azul para você, ó, um circuito RLC paralelo. Então é um probleminha, portanto, de um circuito RLC paralelo. Perfeito. E o que ele quer aqui, só para a gente representar, ó, ele quer a tensão elétrica que está caindo no capacitor, a expressão temporal para t maior do que zero, vou colocar o V de t, vou escrever só como V de t, poderia colocar VC de t, né, tensão no capacitor, mas enfim, já se subentende que é a tensão no capacitor, ó, colocando V de t mesmo. Beleza, qual que é o primeiro passo que nós vamos fazer? Qual que é a nossa primeira análise? Primeira análise, como sempre, nós vamos analisar o circuito em t igual a 0 menos para determinar quem são as condições iniciais do circuito. Quais são elas? Como é um circuito RLC de segunda ordem, eu tenho duas condições iniciais. Primeira delas, tensão no capacitor e a segunda, corrente no indutor. Beleza? Só lembrar, né? Indutor está relacionado com corrente, capacitor está relacionado com tensão. Ok, pessoal. Então vamos lá. Em t igual a 0 menos, essa chave, como ela vai se abrir em t igual a 0, em t igual a 0 menos, a chave estava fechada. Vamos colocar um fiozinho no lugar da chave. Eu vou colocar em azul mesmo, só para identificar, fazer um pouco mais espesso o nosso fiozinho. Tá aí. E esse é o circuito que a gente tem que analisar. Deixa eu só pegar o circuito, trazer um pouquinho mais para a esquerda e beleza, a gente ganha um espaço. Quais são os dois parâmetros, pessoal? Vamos identificar no circuito os parâmetros que a gente tem que calcular. O primeiro deles é o V no instante 0 menos, ou seja, tensão no capacitor no instante 0 menos. E o segundo parâmetro é a corrente no indutor nesse mesmo instante. Ó, corrente que está passando pelo indutor nesse exato instante. Vamos colocar ela nesse local. Eu vou chamar de I mesmo essa corrente, tá, pessoal? I no instante 0 menos. Ok, o que mais que eu posso fazer? Eu tenho que lembrar que se o circuito está em regime permanente de corrente contínua, tanto o capacitor quanto o indutor têm características bem específicas. O capacitor ele vira um circuito aberto, vou pegar o capacitor, estou apagando o capacitor aqui no meu desenho e estou trocando por um circuito aberto. E o indutor é o contrário, né, pessoal? O dual do capacitor. O indutor ele vira um curto-circuito. Pego o indutor lá no circuito e substituo por um fio e pronto. Esse é o circuito que a gente tem que analisar. Pessoal, já tem uma coisa muito fácil que a gente pode analisar nesse estado. Veja, como o capacitor e o indutor estão em paralelo, eu sei que esses caras também estão em paralelo com esse resistor, mas vamos olhar só para esse ramo aqui, ó, esse que eu estou pintando em rosa para você. Como o capacitor e o indutor estão em paralelo, e numa associação em paralelo a tensão é a mesma, não é verdade? A tensão é a mesma, claramente. Então a tensão no capacitor é igual à tensão no indutor. Só que o indutor virou um fio. Olha só que facilidade. E nós sabemos que a tensão elétrica em um fio, em um curto-circuito, quanto que ela vale? Ela vale 0 volts. Ó. A tensão elétrica em um fio, a tensão elétrica aqui em um fio, ela tem que valer 0 volts. Portanto, nós já ganhamos meio que de bandeja. Você vê que é uma análise bem simples, né? Sutil, porém simples de se fazer. Com isso, nós já ganhamos a primeira condição inicial. Nós temos que a tensão inicial no capacitor, o V no instante 0 menos, vale quanto? Vale 0 volts. E beleza, está calculada. E agora, pessoal, o que mais que eu posso fazer? Para não atrapalhar a análise do circuito, o que eu vou fazer? Ó? Como esse capacitor ele abriu o circuito, nesse ramo do circuito onde ele está, ele abriu o circuito, né? Ele se comporta como um circuito aberto, nós sabemos que a corrente elétrica que circula por esse capacitor aqui, ó, vale 0 amperes. Não é? Se ele abrir o circuito, a corrente vale 0 amperes.
E por isso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse pedaço aqui do capacitor, porque como ele é um circuito aberto, como ele virou um fio rompido, vamos falar dessa forma, a gente pode até ignorar essa parte por hora, só para que nós possamos deixar o circuito um pouquinho mais limpo, e esse é o circuitinho meio que resultante. Isso para a gente analisar a corrente que está passando pelo indutor, que tem mais uma sutileza que vai acontecer nesse exato instante. Vamos lá, pessoal. Vamos olhar agora para a corrente que está saindo dessa fonte, porque tem uma fonte só alimentando o circuito e, portanto, ela está fornecendo energia para o circuito, né? A corrente está saindo desse gerador de 100 volts e está indo nesse sentido, conforme eu estou mostrando para vocês. E olha que bacana que vai acontecer agora. Quando essa corrente da esquerda, ó, dessa setinha vermelha que eu acabei de indicar, chega nesse nozinho que eu estou pintando de rosa, o que acontece? Ela encontra dois caminhos possíveis. O primeiro deles é um resistor, e o segundo caminho é um fio. E a corrente, você tem que lembrar, meu filho, que a corrente ela é preguiçosa. Ela sempre vai procurar o caminho de menor resistência. Sempre é isso que vai acontecer, né? Ela vai passar pelo caminho de menor resistência. E nesse caso, eu tenho a corrente, ela tem dois caminhos aqui. Ela tem um resistor e tem um caminho que não tem resistência nenhuma, que é esse fio. E, portanto, ela vai querer passar em sua totalidade para esse caminho, por esse caminho. E qual que é a conclusão, né, pessoal? A conclusão é que esse comportamento do indutor, que virou um curto-circuito nesse pedaço do circuito, acabou colocando esse resistor em curto-circuito também. Então esse cara ficou em curto. Basicamente é isso que está acontecendo. Qual que é a característica de um curto-circuito mesmo? Um resistor está em curto-circuito quando ele fica ligado entre os mesmos pontos. Basicamente é isso. Se você olhar, ó, o pontinho rosa dali de cima, eu estou fazendo aí uma espiral verde para você identificar, é o mesmo ponto dali de baixo. E aí, portanto, se caracteriza um curto-circuito. Em outras palavras, quando um resistor está em curto-circuito, a gente pode simplesmente ignorar esse resistor do circuito. Ó. E aí, para facilitar a nossa vida, eu vou apagar esse resistor daqui e é esse, no fim das contas, o circuito que nós temos que analisar. Pronto, pessoal. E agora fica muito fácil. Inclusive, fica fácil também de enxergar por esse circuito que a corrente I no instante zero menos, que é a corrente que está passando pelo indutor, é a corrente que está saindo da fonte. Ó. É essa corrente que está saindo da fonte. E agora eu vou colocar ela aqui para a gente. Ó. I no instante zero menos. E calcular essa corrente é extremamente trivial, né, pessoal? Eu tenho uma fonte de tensão e uma resistência nesse circuito. Facilmente posso usar a lei de Ohm e calcular essa corrente. E, portanto, para a gente fazer esse cálculo, eu tenho que I no instante zero menos é igual a tensão, que é 100, dividido por resistência pela resistência, que é 5, e esse resultado dá 20 amperes. Prontinho. V no instante zero menos 0 volts, I no instante zero menos 20 amperes. Condições iniciais calculadas. Beleza, pessoal, vamos lá. Vamos prosseguir, que agora essa é a parte mais fácil, né? Vamos para a parte mais chata, mais complicada do nosso problema, que é a análise para T maior do que zero, pessoal. E essa análise é um pouco mais chata, porque a gente vai ter que calcular toda aquela história, né? O alfa, o ômega zero, voltar para o circuito, analisar em T igual a zero mais. Vamos por partes, vamos analisar o nosso circuito. Em T igual a zero, essa chave ela se abre. Se ela está aberta, o que acontece, pessoal? Esse pedaço do circuito ficou desconectado do circuito. E aí, para não dificultar, né, não tem por que manter esses caras aqui, eu vou apagar esses caras do nosso circuito. E no fim das contas, sobrou esse circuito para a gente. Ó. Que tipo de circuito é esse mesmo? Esse aí é um RLC paralelo, né, pessoal? E no final das contas, o que ele quer que a gente calcule? Ele quer que nós façamos o cálculo dessa tensão elétrica que eu vou representar aí para a gente. Ó. É o V de T, perdão. Eu ia colocar V de zero menos, V de zero mais, não. É V de T, esse cara, né? A expressão temporal da tensão no capacitor. E antes da gente calcular essa tensão, tem duas coisas tem uma coisa, na verdade, que a gente tem que fazer. Lembra que para calcular a expressão temporal, eu preciso de uma informação da função e uma informação da derivada da função. Se vocês olharem ali em cima, a informação da função eu já tenho, que é esse cara, ó, o V no instante zero menos, que é igual ao V no instante zero mais, que é a própria condição inicial. No entanto, está faltando uma informação com relação à derivada dessa função. Como é que eu encontro essa derivada, pessoal? E aí é aquele velho truque dos exercícios anteriores. Eu faço uma análise do circuito em T igual a zero mais. Portanto, vamos pular um pouquinho essa etapa, vou redesenhar o circuito, só copiando ele aqui mais uma vez, só para que nós possamos fazer essa análise em T igual a zero mais, para encontrar a outra informação, né, que é com relação à derivada da função, e aí depois a gente volta para fazer aquela análise de ômega zero, alfa, qual que é o tipo de solução, né, os três casos possíveis para a resposta natural, enfim, vamos fazer essa análise em T igual a zero mais primeiro, porque eu acho que fica mais
organizado. Ok, pessoal, análise em T igual a 0 mais, é o que eu sempre costumo dizer. É como se eu tivesse tirado uma foto do circuito nesse instante, em T igual a 0 mais. No momento da foto, você tem que lembrar, indutor não permite variações abruptas de corrente, capacitor não permite variações abruptas de tensão. No momento da foto, como estava a tensão no capacitor? A tensão no capacitor, no momento da foto, valia 0 volts. Vamos colocar aqui. Se esse capacitor está em paralelo com o resistor e com esse indutor, automaticamente, como eles estão em paralelo, você já pode pegar esses 0 volts e colocar tanto no indutor quanto no outro resistor que está ali no cantinho, o resistor de 1 ohm. Deixa eu só diminuir um pouquinho, acho que cabe, beleza, dá para entender, né? Posso até diminuir também o valor do indutor e tá certinho aí pra gente. Esse é o momento da foto. Tem mais uma coisa que a gente tem que lembrar também. Isso aí é a tensão no capacitor. Tá faltando a corrente no indutor. Lembre-se que o indutor não permite variações abruptas de corrente. No momento da foto, a corrente no indutor, e aí a gente tem que sempre usar as convenções, né, pessoal? Usem sempre as convenções das flechinhas aí, das tensões de correntes, que você fez na análise em T igual a 0 menos, que era quando os elementos estavam se carregando, recebendo energia e etc. Então vejam, no momento da foto, a corrente no indutor valia quanto? Valia 20 amperes. Vamos colocar nesse exato instante, ó, que é a condição inicial do próprio indutor. E aí, o que nós temos que calcular nessa análise, né? Só colocando aí as outras flechinhas, vamos colocar as outras flechinhas também, elas estavam, os três elementos estavam recebendo energia lá em T igual a 0 menos. Se você voltar um pouquinho na análise, peço aí um pouquinho da paciência de vocês, dá uma olhada, ó. Vamos olhar na figurinha do circuito mesmo. Então eu tinha lá em T igual a 0 menos, essa chave ela estava fechada, então tinha uma corrente saindo da fonte e essa corrente estava produzindo aí, né, gerando três correntes, se dividindo entre os três ramos, e no final das contas era esse o sentido que nós tínhamos nesse instante. Tudo bem, então voltando lá na análise, o que a gente vai precisar calcular nesse estado T igual a 0 mais? Nós vamos precisar conhecer quem é a corrente elétrica que estava circulando pelo capacitor no instante 0 mais. Por quê, pessoal? Porque se você lembrar da expressãozinha que relaciona tensões e correntes em um capacitor, para que nós possamos calcular a derivada, aparece esse termo. E aí a gente vai ter que ir atrás desse termo da corrente IC no instante 0 mais, né, que é a corrente no capacitor, para que nós possamos calcular o termo da derivada, que é a informação da derivada da função. Como é que eu calculo isso, pessoal? É muito fácil, porque veja, ó, no estado que estava, eu tenho esse cara que é o IC no instante 0 mais, a corrente no indutor 20 amperes, e quem que é a corrente que estava passando nesse resistor de 1 ohms no instante 0 mais? Lembre-se, no instante 0 mais, a tensão nesse resistor de 1 ohm valia quanto? 0 volts, não é? Se a tensão valia 0 volts, é porque a corrente elétrica nesse resistor tinha que valer quanto? Por lei de Ohm, tem que valer 0 amperes. Isso nesse estado, isso em T igual a 0 mais, tá? Depois esse negócio vai variar aí de formas doidas. Tudo bem? Beleza, então nesse estado, como que eu calculo a corrente IC no instante 0 mais? É fácil, eu aplico a LKC nesse nozinho. Aí eu vou me permitir um pouquinho mais rápido, porque a gente já viu tanto isso, né, pessoal? LKC, lei de Kirchhoff das correntes, basta aplicar a LKC. Então assim, eu tenho que a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Se você observar direitinho, eu tenho 3 correntes saindo desse nó, não tenho nenhuma corrente entrando, e aí já fazendo de cabeça, 0 é igual a 0 mais 20 mais IC no instante 0 mais, e portanto IC no instante 0 mais, vamos colocar ela aqui em cima, ó, IC no instante 0 mais, quanto que ela vale? Ela tem que valer menos 20 amperes. Beleza, está mais do que calculada a nossa querida corrente. E agora vamos aplicar a relaçãozinha constitutiva do capacitor para encontrar a derivada da função do V, na função V, com relação ao tempo, né, que é a tensão no capacitor. E aí, pessoal, como é que era a funçãozinha mesmo? Então eu tenho ó, no capacitor a corrente, vou chamar de IC no instante 0 mais, o que vale por um instante genérico de tempo também vale por um instante 0 mais, obviamente. Então eu tenho que IC no instante 0 mais é igual a capacitância vezes a derivada da tensão também no instante 0 mais. Vamos escrever nesse exato instante, ó. E aí a expressãozinha que nós queremos é exatamente essa derivada. E, portanto, a derivada é só você isolar o termo da derivada e você já chega no resultado. Portanto, nós temos que a derivada no instante 0 mais tem que ser igual a quem? Tem que ser igual ao IC, que é a corrente no capacitor no instante 0 mais, dividido por quem? Dividido pela capacitância
E agora é só fazer a continha, pessoal. Quanto que dá isso aqui? Fazendo aí é muito fácil. Ó. Isso aqui dá menos 20 dividido por 1. Né? A capacitância é de 1 farad do nosso capacitor. Isso aqui é menos 20 dividido por 1. Só vou colocar assim para formalizar. E, portanto, isso aqui dá menos 20. Menos 20 o quê? Isso aí é derivada da tensão com relação ao tempo. Menos 20 volts por segundo. Aí, menos 20 volts por segundo. Ufa! Nossa, é coisa pra caramba, né, pessoal? E agora nós já temos a informação da função e a informação da derivada da função. Agora a gente pode voltar para o circuito, vamos voltar para o circuito RLC e vamos fazer essa análise em T para T maior do que zero e a gente vai conseguir calcular os nossos queridos termos. Voltando para o circuito, pessoal, o que a gente tem que calcular? Como esse circuito é um circuito RLC paralelo, eu já conheço o valor de alfa e também o valor de ômega zero. Eu sei a expressãozinha matemática, não é necessário calcular a equação diferencial desse circuito, uma vez que você já tem que ter isso em sua cabecinha. Vamos lá, quem que é o alfa desse circuito? O alfa desse circuito é 1 dividido por 2 vezes R vezes C. Quanto que dá? É só substituir os valores. Isso aqui vai dar, vamos fazer a conta rapidinho. Então isso aqui é 1 dividido por 2 vezes a resistência, que vale 1, vezes a capacitância, que também vale 1. Vamos colocar 1 vezes 2 vezes 1 vezes 1. E isso aqui dá 0,5, né, pessoal? Que é meio, tranquilamente foi calculado. Meio o quê? A unidade do alfa, né, que é o coeficiente de amortecimento, é Nepers por segundo. Vamos colocar aqui, ó, NP por segundo. Perfeito. E o ômega zero? O ômega zero é igualmente fácil, uma vez que a gente não precisa calcular a equação diferencial e toda aquela história. É só lembrar da formulinha. A formulinha é dada por essa aqui, ó, 1 dividido pela raiz quadrada de LC. Vamos melhorar um pouquinho essa raiz. 1 dividido pela raiz de L vezes C, que é indutância vezes a capacitância, né, a raiz quadrada disso. Jogando na formulinha, vamos fazer bem rapidão. L é 0,25 e C é 1, portanto isso aqui fica 1 dividido pela... Vamos fazer direto já, vai. Raiz quadrada de 0,25. Raiz quadrada de 0,25 é 0,5. Portanto, nós temos que o ômega zero dá 1 dividido por 0,5, e isso aqui costuma dar 2, né, pessoal? 2 o quê? Aí, ômega zero é frequência angular, né? Então, isso aqui é radianos por segundo. Beleza, qual que é o caso? Qual que é o caso que nós estamos? Nós estamos alfa vale meio e ômega zero vale 2, portanto, nós estamos num caso chato, né? O terceiro caso, que é o caso subamortecido, onde alfa é menor do que ômega zero, pessoal. E quando o alfa é menor do que ômega zero, nós precisamos calcular aquela outra grandeza, que é a grandeza do seno e do cosseno, que vai aparecer nesse exato instante, que é o tal do ômega D. Como é que eu calculo o ômega D, pessoal? O ômega D, ele é dado por essa expressão, ele é dado pela raiz quadrada. Vou colocar aqui bem bonitinho, ó, deixa eu fazer uma raiz bonitinha, enquanto isso você vai anotando no seu caderno. O ômega D, ele dá raiz quadrada de ômega zero elevado ao quadrado menos alfa elevado ao quadrado também. E aí só jogar na continha, eu já fiz essa conta para a gente não perder tanto tempo, tá, pessoal? Faz a continha aí, vai dar aproximadamente 1,94. Eu aproximei, dá 1,936, alguma coisa assim, pode jogar na calculadora. Eu vou arredondar aqui para 94 e tá de bom tamanho. Isso aqui em radianos por segundo. Pronto, tá aí o nosso querido cálculo. Beleza, pessoal, tem o alfa e tem o ômega D, que é o que vai compor na realidade a nossa expressãozinha matemática, e a nossa expressão, o nosso V de T, eu vou colocar ele aqui embaixo, ele é bem chato, né? O V de T, ele é dado por que expressão? Ó? O V de T, ele é dado por E elevado a menos alfa T, no nosso caso o alfa vale meio, então eu já vou colocar o meio nesse exato instante, ó. Então E elevado a menos alfa T, que multiplica quem? Agora é aquela chatice, B1, vai anotando aí, ó, enquanto eu vou escrevendo. Então é B1 vezes cosseno de ômega dt, o ômega d vale 1,94, isso vezes o tempo, mais, vamos ver se vai caber, B2 vezes o seno de ômega dt. Mais uma vez, 1,94 vezes o tempo e pronto, fechou a nossa solução. Ok, nossa, é bem grandinho o negócio, né, pessoal? Vamos só dar uma... Deixa eu ver se eu consigo pegar esse cara e jogar ele um pouquinho mais para a esquerda. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Perfeito, essa é a solução. E agora, essa é a solução, né, pessoal? O que está faltando a gente encontrar para a gente matar o problema? Estão faltando as duas constantes. Eu preciso conhecer quem é B1 e B2. E como é que eu faço para conhecer? Eu tenho lá
as minhas duas informações. Lembra? Informação da função e informação da derivada da função. E vamos começar pela informação da função, né, pessoal? Que era o V, deixa eu só pegar ele aqui. O V no instante zero, que é a condição inicial da tensão no capacitor, valia 0 volts. E aí é fácil. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para a expressão dali de cima, vou fazer o tempo igual a zero nessa expressão e vou igualar essa expressão a zero. E aí já fazendo de uma forma um tanto rápida, nós teremos essa expressão, zero, que é igual ao quê? E aí eu substituo o tempo por zero nessa expressão. Vamos fazer de cabeça, pessoal, mais ou menos aí de cabeça, ó. E elevado, o primeiro termo, E elevado a menos meio vezes zero. Isso aí dá E elevado a zero, que é 1. Portanto, esse primeiro termo ficou 1. Vamos começar aqui. Que multiplica o próximo termo, B1 vezes cosseno de zero, porque qualquer coisa vezes zero dá zero. Cosseno de zero é 1. Portanto, esse primeiro termo dá quanto? Dá B1, primeiro termo, legalzinho aí. Mais o segundo termo, ó, seno de zero é zero. B2 vezes seno de zero. B2 vezes zero, seno de zero é zero, B2 vezes zero dá zero. E, portanto, nós ficamos com essa expressão. E aí ficou fácil de calcular. Vejam que dessa expressão já saiu o valor de B1. Daqui a gente tira claramente que B1 vale quanto? B1 é igual a zero. Beleza, pessoal? Calculamos o primeiro coeficiente. Vamos atrás do segundo. O segundo é um pouquinho mais chato. Por quê? Porque é com relação à derivada dessa função. Não é? Que é o menos 20 volts por segundo. Deixa eu só confirmar exatamente. Agora a gente vai usar essa informação aqui, pessoal, que é a informação da derivada da função. E para isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar essa expressão matemática, derivar essa expressão, fazer o tempo igual a zero na derivada da expressão e igualar a menos 20, que é exatamente o cálculo que nós fizemos anteriormente. E aí, pessoal, como sempre, né, eu já calculei, eu tenho uma aula, vou deixar o izinho aqui para você conferir direitinho. Eu tenho uma aula só calculando essa derivada, porque eu confesso para você, é um saco calcular essa derivada, né? Chato pra caramba, tem lá a derivada do produto, tal, tem que usar a regrinha da cadeia também, é bem chato, e aí eu já fiz essa aula, vou deixar o izinho para você, e no final das contas, né, a derivada, aquela derivada, ó, então vamos colocar assim, ó, o dv dt avaliado no instante 0 mais, vamos colocar assim, ó, então o dv dt avaliado no instante 0 mais, esse cara dá menos alfa vezes B1 mais ômega d vezes B2. Esse é o cálculo daquela derivada. Pode fazer, ou confie em mim, né? Mas eu com certeza sugiro que você faça para você treinar direitinho, porque muito provavelmente na prova, aí na sua prova, você vai ter que calcular essa derivada. Eu já fiz esse cálculo, só para a gente não ficar perdendo tempo em todos os exercícios, e aí a gente já traz o resultado direitinho. Beleza, pessoal? Como é que a gente vai fazer então? É bem fácil, né? É só substituir os valores nessa expressão, ó. Nesse caso, como a gente já descobriu que o B1 vale zero, esse termo aqui ele acaba zerando. Não é? Beleza. E o ômega d? O ômega d vale 1,94. Tá aqui, bonitinho pra gente. Tá bom. E essa derivada? Essa derivada é o valor lá de cima, que é o menos 20. Esse cara é o menos 20. A gente simplesmente encontrou essa informação da função. E daqui a gente tira o quê, pessoal? Nós tiramos que menos 20, já saiu praticamente o resultado. Menos 20 vale 1,94, que é o valor de ômega d vezes B2. E, portanto, é só isolar o B2. Né? B2 vai dar menos 20 dividido por 1,94. Eu já fiz esse cálculo, deixa eu ver onde é que ele está. Vai dar aproximadamente aí menos 10,3. O B2 deu aproximadamente menos 10,3 e pronto. Com isso a gente mata o nosso probleminha. E aí só para dar a resposta, né, para a gente dar a resposta bonitinho, quanto que vai dar a nossa expressão temporal? O V de t, que é o que ele me pediu, vai ser E elevado a menos alfa, o alfa vale meio, então é menos alfa vezes t, que multiplica, eu vou colocar assim, ó, o B1 foi embora, né? Então o termo do cosseno ele vai ficar zerado. Então vai ficar menos 10, que é o B2, o valor de B2, menos 10,3, vezes o seno, porque o B2 multiplicava o seno, né, pessoal? De 1,94, então, menos 10,94 vezes o tempo e pronto, ó. Essa é a nossa solução. Isso aqui dado em volts, e se você quiser sempre complementar a cerejinha do bolo, coloca uma vírgula e escreve assim, ó, para t maior do que zero. Beleza? Nossa, pessoal, gigante esse tipo de exercício, né? Não tem muito jeito, a aula ficou extensa, reconheço,
mas não tem jeito, né? Vocês estão vendo que é cálculo atrás de cálculo e é isso. Tá bom, pessoal, nessa aula nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção. Espero de verdade que você tenha curtido o conteúdo. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.